cantora que eu sei que vocês adoram. Ela está estreando como atriz no filme que eu dirigi. Sabe qual é o nome dela? Isa. Chama-se Um Ano Inesquecível Outono e vai passar em maio do ano que vem. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma nova sessão aí. Tem que fazer uma nova sessão e chamar vocês. O pessoal da gerência aí, ó, opa! Bom, olha só, vamos para mais uma pergunta aqui. Vamos lá. A distopia apresentada pelo filme me parece um desejo de parte da população brasileira. Você concorda? Qual o papel do branco na luta contra o racismo? Eu acho que a gente vive tempos distópicos, né? Se a gente for descrever, distopia é quando tem uma coisa muito absurda que acontece, que parece que é irreal, que não chegaria a acontecer no nosso dia a dia. Infelizmente é isso que a gente vive. Se a gente for analisar o tipo de violência que a gente vive todos os dias, quando a gente sai da nossa casa, o que pensam e fazem com os nossos corpos, né? O nosso direito ou não de transitar pela cidade, pelas ruas, né? Isso para mim é uma distopia, é algo que não é imaginável, que não deveria acontecer. A gente já vive isso ou outras situações. E aí, quando me fazem sempre essa pergunta de como o branco pode agir nessa situação, eu acho que tem uma coisa que é importante, assim. Primeiro, quando tem uma situação de injustiça, eu acho que é se indignar imediatamente. Porque muitas vezes a gente vive alguma situação de injustiça e quem se diz aliado espera, congela, não fala nada, não faz nada e a pessoa fica sofrendo ali sozinha. Então assim, eu acho que essa ação imediata é muito importante, porque a gente não quer se sentir sozinho, a gente quer sentir que realmente a gente tem aliados. Então, indignação e emprestar a sua voz pela justiça imediatamente é uma coisa importante. Outra coisa que eu acho importante é a gente se relacionar de verdade, né? Conviver de verdade com a diversidade. Às vezes a gente se coloca numa bolha e aí a gente não se relaciona e não identifica os problemas e não sabe como ajudar. E uma terceira coisa que eu acho que é importante também é saber que às vezes você não será protagonista da discussão. Você está ali para auxiliar, para abraçar, para criar pontes. Mas a gente está há muito tempo, a população negra, nem falo a gente porque a minha história é uma história de exceção. Eu sou um homem que trabalha constantemente, que tem respeito, que tem acesso a lugares. Então a minha história é de exceção. Mas assim, a população negra, quando você vai ver os dados estatísticos, né, a quantidade de jovens que abandonam a escola porque não se sentem acolhidos nesse ambiente é enorme. O salário que pagam para as mulheres negras, não sei se vocês sabem, mas no nosso país, uma mulher negra, mesmo tendo o mesmo nível educacional e ocupando o mesmo cargo de um homem branco, no geral ela recebe 45% a menos de salário. No nosso país, isso é uma pesquisa do IPEA, um instituto, conta que mulheres negras recebem menos anestesia em hospitais porque considera-se que elas suportam mais a dor. Então assim, esses dados todos são muito tristes, né, para a gente deixar passar, para a gente abandonar. Então às vezes a gente grita, que a gente está insatisfeito, é uma voz que está travada, né? Quantas vezes a gente vê uma pessoa negra gritando nervosa por justiça, né? Então às vezes é acolher essa dor, saber que você não vai ser protagonista e se disponibilizar a estar com a gente nessa luta. Posso fazer uma turma? Então vamos lá. Qual a maior dificuldade que teve em transformar a peça em roteiro de cinema? Quem perguntou foi o Ricardo Rodrigues, do Cinema de Guerrilha da Baixada. Nossa, todas. A primeira dificuldade era a narrativa, porque a minha experiência sempre foi maior com teatro, então eu não sabia produzir imagens, eu sabia criar textos longos. Inclusive, esse filme é um filme que ele tem uma característica diferente dos outros filmes. Os personagens falam muito, né? Tem uma hora que Capitu para no Afrobanca, ele fala 2 páginas, né? Tem uma hora que o Antônio chega no começo do filme, no congresso, e ele fala por 2 páginas. Isso é muito do teatro. Então assim, eu não tinha essa experiência, eu não sabia transformar palavras em imagens. Então isso demorou muito tempo. E a segunda dificuldade foi viabilizar, foi conseguir bancar esse filme. Esse filme não é um filme que tinha um orçamento barato, ele era muito caro, e a gente não conseguiu o dinheiro todo. Mas graças a uma equipe empenhada, a gente acabou criando várias soluções para conseguir realizar o filme. E tem algumas que são até engraçadas e eu vou contar para vocês aqui agora. Por exemplo,
Vocês sabem quanto a gente tinha de dinheiro para pagar para os dublês? Dublês são os caras que batem, apanham, lutam, correm, policiais, etc. A gente só conseguia pagar 4 dublês. Esse filme todo, todas as cenas de ação, de polícia chegando, de pessoa batendo no meio da floresta, no final, são somente 4 dublês que fazem o filme inteiro. Como é que você faz? A gente inventou a coisa da máscara no rosto, para parecer que é uma polícia que se esconde, mas na verdade a gente só tinha dinheiro para pagar para 4 pessoas. Ou seja, 4 cabas apanharam e bateram o filme inteiro, coitados. Todo fim de dia eu ficava com pena que eles estavam exaustos, sempre. Oh, mas aí é a arte salvando, né? Aí é a arte salvando. Tem um outro take assim que é bacana contar de curiosidade. É a hora que o exército invade a Bahia. Vocês viram? Primeiro que ali não é a Bahia, vocês sabem, né? Ali é Rio de Janeiro, a gente aplicou o elevador Lacerda que não tinha dinheiro para ir pro Rio, pra Bahia. E tem uma hora que tem um caminhão que vem um exército enorme, um monte de policial. Lembram? Sabe quantos policiais são aquele exército? 6. Sabe como é que a gente fez? A gente botou uma câmera baixa, aparece o caminhão aqui e eles ficam dando volta no caminhão. Então parece que são vários, mas na verdade são só 6. Os carros, antigamente eu queria que os carros fossem carros de época, porque eu disse assim, nesse futuro, ao invés de ter carro que voa, na verdade o que volta à moda são os carros antigos. Eu só tinha dinheiro para pagar uma diária de carro, então só aparece carro antigo na hora que o Antônio está passando ali pelo porto e uma senhora para na frente do carro e tem ali 7 carros. Após isso, os carros só aparecem de cima. São coisas que as pessoas nem notam, mas assim, a gente foi encontrando as soluções criativas para dar a dimensão que o filme precisava. É isso.